Muito bem, para auxiliar vocês, estarei aqui resolvendo essa questão de matemática. Nossa atividade é a letra J. Aqui você tem raiz quadrada de 20 menos a raiz quadrada de 45. Como esses radicais eles não são semelhantes, nesse caso não dá para você somar ou subtrair os números inteiros, né, que é 1 menos 1, não dá para você fazer. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Nesse caso, surge a necessidade de você simplificar esses radicais, observando o 20, ele é simplificável, e o 45 também ele é simplificável. Nesse caso, você vai ter que decompor o número 20 e também decompor o número 45. Vamos lá, decompor os dois? Isso, faz com o 20 e também com o 45. Primeiro vamos decompor o 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. E dividido por 5, 1. Aqui você tem especificamente 5 vezes 2 elevado a quantos? A 1, 2. Então você tem 2 elevado ao quadrado. Muito bem. Vamos agora decompor o 45. 45 dividido por 2 não dá. Por 3, 5, que dá quantos? 15. Por 3, que dá quantos? 5. E por 5, que dá quantos? 1. Muito bem. Feita a decomposição, você tem aqui 5. Só tem um 5, né? Então, você tem 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Você tem quantos 3 aqui? Você tem 2. Feito isso, pessoal, esse valor aqui você vai colocar dentro da raiz aqui no lugar do 20, certo? No lugar do 20, você vai colocar 5 vezes 2 elevado ao quadrado menos. E no lugar do 45, você vai colocar a sua decomposição. Qual é a sua decomposição? A sua decomposição é 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Pessoal, isso aqui tudo é rascunho, tá? Você não precisa estar fazendo em seu caderno. Se você quiser, beleza, pode fazer. Se não, não há necessidade. Feito isso, pessoal, observa bem. Coloquei as suas decomposições nos seus devidos lugares. Agora, eu vou dar continuidade. Aqui, pessoal, feito isso, eu vou aplicar a propriedade de separação. Eu vou deixar a raiz quadrada, o 5 sozinho dentro da raiz quadrada, vezes o 2 ao quadrado também dentro da raiz, tá bom? Então, olha o jeito que ficou, olha a forma que ficou. Isso tudo aqui, ó, desta forma, né? Vamos fazer isso com o menos, né? Também separando aqui, fica a raiz de 5 vezes a raiz de 3 ao quadrado. Então, feito isso aqui, pessoal, eu tenho aqui, existe a possibilidade de aplicar alguma daquelas propriedades de simplificação das raízes nesse raiz de 5? Não. Então, você coloca aqui e conserva o raiz quadrada de 5. Vezes. Aqui existe a possibilidade de aplicar, sim, porque o índice aqui é 2, o expoente é 2. Eu corto o expoente, corto o índice e fico apenas com o 2. Pessoal, fora do parênteses, tá bom? Fora do parênteses. Vou abaixar aqui o sinal de menos. Observa aqui que a raiz quadrada de 5 não existe a possibilidade de aplicar nenhuma propriedade da raiz de simplificação. Então, eu repito ela. Aqui, observa que o expoente é 2 e o índice é 2. Quando isso acontece, eu posso simplificar cortando o expoente e cortando o índice e fico apenas com o 3. Nesse caso, esse 2 que está multiplicando a raiz de 5, ele pode ficar atrás. Assim, 2 raiz de 5 menos esse 3 que está multiplicando essa raiz quadrada de 5. Ele também pode ficar aqui atrás da raiz, tá bom? Antecedendo a raiz. Agora observa bem aqui, pessoal. Por gentileza, observe bem que essas duas aqui, elas são semelhantes. E quando isso acontece, eu posso então fazer a operação dos dois números
inteiros, né, que antecede essas raízes, que estão multiplicando estas raízes, e conservo essa raiz dada. Então eu tenho 2 menos 3, que vai dar menos 1, raiz de 5, ok? Então, pessoal, você observou bem que primeiro, quando o número ele existe a possibilidade de decompor, e os radicais eles são diferentes, você deve decompor, certo? Então, se é 20, se é 45, existe a possibilidade de decomposição? Sim, professor, existe. Então, nesse caso, você deve decompor aqui em fatores primos, pega as suas decomposições, coloca lá no lugar, tá, do número dado, e assim você vai então aplicando, separando certinho. Mais um exemplo aqui que o pessoal está com dúvida e eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá? Agora eu quero que você preste muita atenção neste exemplo aqui. Você tem 5 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 12. Logo você pode, né, já observar que essas raízes elas não são semelhantes. Então, meu amigo, eu jamais poderei aqui já fazer direto 5 mais 1 e conservar. Como eu vou conservar algo que não é semelhante? Eu só poderia conservar se fosse raiz de 3 e raiz quadrada de 3. Aí eu conservaria aqui, somaria 5 mais 1 e conservaria a raiz quadrada de 3. Como não é semelhante, você vai ter que então tá apagado, calma, decompor estes radicandos. Tá. Agora eu te pergunto, qual desses dois aqui eles podem ser decompostos em fatores primos? O 3, pessoal, ele não dá para ser decomposto, ele já é um número primo, que não há essa possibilidade de decomposição. Agora o 12 sim. Percebe que no exemplo anterior os dois números existia aqui a possibilidade de decomposição? Aqui não. Aqui é somente o 12, só o 12. Então vamos fazer aqui, meu amigo, a decomposição do 12 apenas, tá? Feito isso, você vai lá, 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1, ok? Feito isso aqui, você tem 3 vezes 2 elevado ao quadrado, ok? Então, você pegará essa decomposição e colocará no lugar de 12. Então, vou conservar aqui a raiz quadrada de 3, 5 vezes a raiz quadrada de 3, mais o que? Mais a sua decomposição, a decomposição do 12, que fica 3 vezes 2 elevado ao quadrado, beleza? Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 3, mais aqui, como eu já expliquei para você, você vai aplicar aquela famosa propriedade da separação. Então, você vai ficar com 5 raiz quadrada de 3, no caso, e a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, certo? Então, vai ficar assim, 5 raiz quadrada de 3, mais aqui, meu amigo, olhe bem, aqui não há possibilidade de aplicação de nenhuma propriedade, então você conserva. Aqui eu tenho o expoente 2 e índice 2. O que eu faço? O que eu faço aqui? Corto e fica apenas o 2. Tá certo? Elimino aqui essa raiz simplificando-a. Então, amigo, olha aqui, ó. Ficaria assim, 5 raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3, ok? Como eu já expliquei, que existe então essa possibilidade de colocar o 2 multiplicando essa raiz antes. Aqui, olha, um abraço para o gaiteiro. Aqui as duas raízes são semelhantes. Quando isso acontece, você vai colocar então 5 mais 2, que são os números inteiros que a antecede. E olha aqui, ó, aqui você pode conservar 5 mais 2, 7, raiz de 3. Fechada aqui e respondida essa questão. Eu vou explicar mais isso aqui, para fechar com chave de ouro, ok? Olha, aqui você observe bem, aqui eu tenho um número 2,
o número 2 não há possibilidade de decomposição. Mas quando você olha aqui por 32, sim, o 32 dá para fazer a sua decomposição, tá? Vamos então decompor o 32 em fatores primos. 32 dividido por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. E 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Ok? E aqui, meu amigo, você tem 2 elevado a quantos? A 1, 2, 3, 4, 5 2 tem aí. Então você tem aqui 5 elevado a 2 elevado à quinta potência. Logo, o que ficará ali no lugar do 32 é 2 elevado à quinta potência. Aqui, meu amigo, que o pessoal está se enroscando. O que acontece? Acontece o seguinte, professor, como que eu vou separar aqui? Como que eu vou aplicar a propriedade? Você primeiro, meu amigo, observe bem aqui. Qual é o índice dessa raiz aqui? O índice é 2. Aqui você tem que aplicar, você vai aqui reduzir o expoente ao mesmo índice da raiz. Qual é o expoente aqui? É 5. Qual é o índice? O índice é 2, professor. Então você vai reduzir esse índice para 2. Como assim, professor? Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência. Vai ficar desta forma, ó. 2 elevado à quinta potência. Qual é? Eu te pergunto, qual é o índice? O índice é 2. Esse 2, ele não precisa aparecer. Então vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado. Eu reduzi o 5 ao mesmo índice. Porém, pessoal, está faltando aqui. Se eu reduzir 2, está faltando quantos? Está faltando 3, professor. Então eu vou reduzir ao mesmo índice por mais 2. Então eu tenho aqui 2 mais 2 dá 4. Professor, está faltando 1. Então eu coloco aqui, ó, 1, certo? Esse 1, como você já sabe, não precisa aparecer. Percebe que eu distribuí o 2 elevado à quinta, reduzindo 5 ao mesmo índice. Reduzi esse aqui a 2, esse a 2, e o que sobrou aqui foi 1, tá? Menor do que 2, então ele fica aqui no cantinho dele. Feito isso, amigo, você vai aplicar a propriedade da separação. Você vai colocar o 2 ao quadrado dentro da raiz. Você vai colocar também, colocará o 2 ao quadrado dentro da raiz. E também você vai colocar o 2 elevado a 1 dentro da raiz. Só que esse 1 aqui, ele não há necessidade de aparecer, tá? Esse expoente 1, não há necessidade de você colocar ele aqui. Feito isso aqui, meu amigo, você vai cortar expoente com expoente, sobra expoente com índice, sobra 2. Corta expoente com índice, sobra 2. E aqui não tem como você aplicar nenhuma das raízes. E 2 vezes 2 é quantos? 4. Então, pessoal, a simplificação aqui, a redução ao mesmo índice e a distribuição fica 4 raiz de 2. Então, trazendo para cá, você tem aqui 5 raiz quadrada de 2, mais aqui, ó, se você quiser fazer essa observação, né, no seu caderno, na parte de baixo, você pode, mas isso tudo aqui é rascunho, você pode trazer para o seu rascunho e resolver as suas questões, tá bom? Então fica 4 raiz de 2, 4 raiz quadrada de 2, tá vendo o que aconteceu? Eu distribuir o expoente 5, tá? De maneira que os seus expoentes aqui ficasse igual ao índice dado dessa raiz, 2, e sobra 1 para cá. Professor, se tiver, por exemplo, 7, você vai distribuindo, se o índice aqui é 2. Professor, e se o índice fosse 3 da raiz? Aí você deixaria o expoente 3, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Ok? Obedecendo, claro, aí o expoente dado. Feito isso, olha aqui, ó. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Semelhante, meu amigo. Nesse caso, então, eu posso fazer aí a soma direta desses números inteiros e conservar a nossa
belíssima e querida raiz quadrada de 2. Então fica 9 raiz quadrada de 2, certo? É isso aí, espero eu que tenham tirado as dúvidas de alguns de vocês. E você poderá aí com isso responder aí as atividades propostas. Valeu!